Fala, realeza! Como você está? Espero que muito bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje eu quero compartilhar com você as leituras que eu fiz durante os meses de setembro e outubro de 2022. Bom, realeza, eu comecei o mês de setembro finalizando uma leitura que eu tinha começado no finalzinho de agosto do livro Como se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. Neste livro, a Ana, que é jornalista e escritora brasileira, nos faz entender o que é a escrita afetiva, ou seja, como escrever levando em consideração os seus sentimentos, as suas experiências, tudo o que você carrega. Durante muito tempo, a Ana foi ensinada a escrever de modo mais mecânico, sem colocar no papel aquilo que ela sentia, aquilo que ela acreditava, aquilo que ela carregava. Mas ela percebeu que aquilo não bastava para ela e ela acabou desenvolvendo a escrita afetiva. Essa escrita que é carregada de verdade, de afeto, daquilo que ela acredita, sabe? E ela passa hoje boa parte do tempo dando aulas a respeito da escrita criativa e ajudando outros escritores a descobrir essa escrita carregada de afeto. E durante esse livro ela explica pra gente o que é essa escrita criativa, por que é importante colocar a nossa emoção, as nossas crenças, experiências e valores na nossa escrita e como isso pode afetar os nossos leitores. Muito mais do que uma escrita cheia de técnicas e de mecânica, sabe? A escrita afetiva, ela pode tocar as pessoas de uma forma muito especial. Isso me chamou muito a atenção porque esse é um estilo de escrita que eu quero seguir. Eu gosto de escrever com propósito, de propósito e colocar na escrita aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que eu tenho aprendido e as coisas que eu carrego, as minhas experiências também, sabe? Então ler esse livro foi muito bacana pra mim, foi uma experiência enriquecedora, aprendi demais e, sabe, tô inspirada para escrever muito mais a partir de agora. É um livro cheio de dicas, cheio de parte prática também, que ela vai recomendando pra gente vários exercícios. Então, se você é escritor ou se você quer começar a escrever, eu indico demais essa obra, porque ela me ensinou muito e tenho certeza que ela vai ensinar você também. Em setembro eu também li o livro Lyle, da Cíntia, não vou pronunciar o sobrenome dela porque é impossível, pelo menos pra mim. A Cíntia é uma autora de ficção cristã nacional, mas ela vive na Alemanha e ela tem um sobrenome super difícil, tá? Além de ser a autora de Lyle, ela também é responsável pela obra Se Eu Apenas o Tocar, uma história bíblica que tem como protagonista a mulher do fluxo de sangue, aquela que tocou em Jesus e foi curada, sabe? Pois é um livro emocionante, já indiquei pra vocês aqui no canal. E em Lyle nós temos uma continuação dessa história, mas agora nós não temos como foco principal a história da mulher do fluxo de sangue, mas sim a história da melhor amiga dessa mulher. E nesse livro nós temos a Lyle se casando com um homem que ela não conhece, que ela não ama e tendo a vida dela totalmente transformada por causa de algumas escolhas terríveis que ela fez lá no primeiro livro. Ela aparece muito no primeiro livro, ela tem um papel muito importante no primeiro livro e ela sofre várias consequências das escolhas que ela fez no primeiro volume da Cíntia, tá? E aqui no livro a gente tem então ela se envolvendo nesse relacionamento que ela não quer e a gente tem uma divertida história de enemies to lovers, sabe? Dois personagens que se odeiam e que vão acabar se conhecendo mais e tudo mais do jeito que você sabe. É um livro com muita cena interessante e divertida, com muita situação engraçada, mas ao mesmo tempo é um livro que aborda temas sérios e que fala muito sobre perdão, sobre cura emocional e sobre como Deus tem o poder de nos restaurar completamente. É uma história que te faz ir, mas também que te emociona muito, que te deixa com o coração quentinho, mas te lembra de muitas verdades importantes a respeito do Evangelho. Eu curti demais. Eu também li em setembro o livro Mulheres da Palavra, da Jan Wicking. Neste livro, a Jan reflete um pouquinho sobre como nós temos vários métodos errados de ler a Bíblia. Nós temos algumas manias de ler a Bíblia que são fáceis para nós de serem feitas, mas que são muito perigosas e danosas, sabe? Ela explora um pouquinho disso, nos explica cada uma dessas manias perigosas e também nos apresenta um método mais seguro e mais saudável de ler e estudar as Sagradas Escrituras, o método indutivo. É um livro muito interessante, com muita informação bacana, faz a mente da gente assim, ó, explodir. Foi essa a minha sensação quando eu terminei o livro e eu aprendi demais. Se você quiser saber mais detalhes do livro, tem um vlog de estudo aqui no canal que eu compartilhei toda a minha experiência de leitura e de estudo desse livro. Porque além de trazer informações, a autora também nos ensina a aplicar o método indutivo. Ela nos explica passo por passo o que ele é, no que ele consiste e também nos mostra
como fazê-lo. Então é aquele livro que você não só vai ser encorajado a ler e a entender o método, mas a colocar a mão na massa mesmo para começar a praticar o método, o que pode ser muito desafiador no início, pelo menos foi para mim, mas depois você vai pegando o jeito, sabe, com a prática. Então é um livro que você vai estudar mesmo, vai aprender, vai colocar a mão na massa, e no vlog de estudo eu compartilhei todo esse processo com vocês, da leitura à prática. Então, um vlog muito divertido, muito interessante, e vale muito a pena você assistir se você tem interesse nessa obra, se você deseja ler nos próximos meses, enfim, vale a pena conferir, tá bom? E para fechar aí as minhas leituras de setembro, eu também li Doces Magnólias, Linda Conquista, da Cheryl Wood. Esse é o livro que inspirou a série da Netflix, Doces Magnólias. Eu assisti essa série lá em 2020 e fiquei muito empolgada na época com a história, com a narrativa, e quando descobri que tinha livro, eu corri para comprar, mas acabou que na época a minha empolgação passou e eu não li o livro, mas esse ano eu decidi pegar, porque eu tô escrevendo uma história com amizade, sabe? Amizades muito fortes, e eu sempre gosto de ler livros que me inspirem também naquilo que eu tô escrevendo, sabe? Esse livro tem uma história de amizade muito bacana, e eu gosto sempre de ler livros, na época que eu tô escrevendo algum livro, que remetem àquilo que eu tô escrevendo, sejam do mesmo gênero, ou tenham situações parecidas que eu quero trabalhar, enfim. Então eu peguei esse livro para ler, para me inspirar um pouquinho na minha própria história, na minha própria escrita, e eu curti demais a leitura. Neste livro, nós conhecemos 3 amigas que vivem na Carolina do Sul, e cada uma delas está passando por seus próprios desafios, né, suas próprias peculiaridades. Mas nesse livro, de modo mais específico, a gente vê a história da Maddie, uma mulher que está ali na casa dos 40, e descobriu que ela foi traída pelo marido e que ele resolveu deixá-la após engravidar uma moça muito mais jovem, né? Ele acaba o casamento assim, de repente, sem ela ter nenhuma expectativa, um sinal de que o casamento ia acabar, e ela precisa recomeçar a vida. Além de estar na fase ali dos 40, ela tem 3 filhos também, então ela precisa lidar com o trauma de ter sido traída, abandonada, e também com o trauma de passar pelo divórcio, e também com esses filhos que também estão carregando seus próprios traumas ao verem, né, o casamento dos pais ter fim. E esse recomeço não é nada fácil. Ao mesmo tempo, a gente vê um pouquinho das tramas das outras personagens também. E nesse momento do fim ali do divórcio da Maddie, nós temos essas 3 amigas se unindo para abrir o próprio negócio, para abrir um spa. E a gente acompanha um pouquinho de tudo isso. A amizade das 3 é muito bonita, elas são conhecidas na cidade por serem as Doces Magnólias, um grupinho que já deu muito trabalho para a cidade, e elas se unem muito para lidar com as dificuldades uma das outras, o que é muito bonito de observar. A escrita do livro é muito interessante também, a maneira como a autora constrói a história é muito envolvente, é gostosa, mas eu tenho algumas ressalvas quanto ao livro. Eu senti que a autora forçou demais, sabe, que a personagem Maddie recomeçasse a vida muito rápido, que ela entrasse em outro relacionamento muito rápido, que ela prosseguisse muito rápido. Acho que a personagem não teve tempo de realmente parar, desacelerar e analisar o processo do fim do casamento, sabe? E sentir aquele momento. Acho que ela foi incentivada e encorajada a recomeçar a vida com muito mais pressa do que o necessário, e geralmente isso causa mais problema do que solução. Pelo menos na minha opinião, de acordo com algumas coisas que eu já observei na minha curta experiência de vida. Enfim, né? A autora tem uma opinião diferente, mas tudo bem, eu não gostei muito disso. E além disso, eu também não gostei de algumas cenas que eu achei desnecessárias, sabe? Como as personagens são personagens adultas, a vida amorosa delas acaba aparecendo no livro. E embora não seja um livro que tenha cena de conteúdo hot, sabe? Mas acaba trazendo em algumas cenas algumas descrições de coisas bem desnecessárias. Então eu não recomendo esse livro para menores de 16 anos. Não tem cena hot nenhuma, mas tem algumas situações bem desconfortáveis e desnecessárias que não precisava, sabe? Bora conferir as minhas leituras de outubro? Eu comecei o mês lendo o livro Amor e Azeitonas, da autora Jenna Evans Welch. Não tenho certeza se pronuncia assim o último sobrenome, mas ela é a mesma autora de Amor e Sorte e Amor Gelado, sabe? Uma série de livros que são bem levinhos, que abordam temas bacanas e interessantes, e que tem histórias muito envolventes e que eu recomendo para todo adolescente aí sem medo. Em Amor e Azeitonas, a autora aborda alguns temas que eu gosto muito, como identidade e paternidade. Aqui nesse livro a gente conhece a Olivia, uma adolescente greco-romana que viu o pai dela ir embora muito cedo. O pai abandonou a mãe dela quando ela tinha ali 8 anos, e ela carrega o trauma de ter sido abandonada. E à medida em que ela vai crescendo ali na adolescência, ela carrega muita mágoa, muita decepção com o pai por causa disso.
E a única coisa que ela se apega, que ela ainda tem um certo carinho em relação ao pai, ela não tem tanto carinho com isso ainda, mas que ela guarda com ela, é o desejo que o pai tinha de encontrar a cidade perdida de Atlântida. O pai dela tinha uma obsessão com isso, e quando ela era pequenininha, ela fomentava essa obsessão também, ela tinha esse desejo de encontrar a Atlântida também. E agora, na adolescência, ela tenta se esquecer disso, porque ela tenta ignorar todo o passado dela, tudo que ela tem em comum com o pai, ela tenta esquecer. Mas ainda assim, há um espaço no coração para o pai e para a cidade perdida de Atlântida. Quando a Olivia menos espera, ela recebe um cartão postal do pai, convidando-a para ir à Grécia e encontrar a cidade perdida de Atlântida. É claro que ela não quer ir. Ela quer passar as férias de verão dela com o namorado e não quer nem saber do pai dela, mas ela é obrigada a ir. E a gente embarca com ela para a Grécia para encontrar o pai e a cidade perdida de Atlântida. E essa aventura é muito bacana. Eu gostei muito como a autora aborda essa questão da paternidade, da identidade, como que a identidade da personagem acaba sendo afetada, né, pelo abandono do pai, as feridas que ela carrega e também por que o pai dela fez isso. É muito interessante, é um plot bem bacana. E é claro que não é um livro cristão, então ele não tem valores e mensagens cristãs, mas por gostar muito desses temas, de uma perspectiva cristã, eu gostei de ver como que a autora abordou isso durante o livro. E é claro, todo o livro da Jenna, você é convidado a embarcar junto com o personagem. Em Amor em Gelato a gente vai para a Itália, em Amor e Sorte a gente vai para a Irlanda e aqui a gente vai para a Grécia. E a autora explora lugares belíssimos, lindíssimos, situações dos personagens em que dá vontade de estar lá com eles, enfim. Essa parte das viagens, dos cenários, das locações que a autora escolhe são sempre muito cativantes e são um dos pontos altos das obras dela, sabe? Eu sempre gosto de ler os livros dela para viajar junto com os personagens, então eles têm um lugar muito especial no meu coração. Já a minha segunda leitura do mês foi o livro O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. Neste livro, Max explora o que a Bíblia nos diz a respeito da ansiedade, focando em um texto de Filipenses escrito pelo apóstolo Paulo. E além de explorar esse texto em si minuciosamente, o Max também explora o testemunho do apóstolo Paulo, que viveu várias situações desafiadoras e que conseguiu aprender, sabe, a viver em contentamento independente das circunstâncias. É um livro muito interessante, a maneira como o Max aborda a ansiedade é muito inteligente, muito interessante e ele traz muitas lições bíblicas sobre como nós podemos lidar com a ansiedade, sobre como nós podemos encontrar um equilíbrio ali para as nossas emoções. Sem dúvida, foi uma leitura de muitas lições, mas ao mesmo tempo foi uma leitura muito gostosa, sabe? Porque o Max tem um jeito de escrever peculiar, que é super simples, mas ao mesmo tempo é cativante e que nos prende muito a atenção. Ele consegue nos ensinar de um modo muito simples e de um modo assim que mescla ali o devocional com o ficcional, não sei. O Max consegue nos fazer entrar ali no texto bíblico, viajar com ele e aprender muito. Essas são algumas das características da escrita dele que eu admiro demais. Então eu aprendi muito com esse livro e vou usar ele também para um projeto que eu estou trabalhando e eu também recomendo muito para que você conheça também. E para finalizar o mês de outubro, eu li alguns livros cristãos de fantasia. Eu criei um projeto de literatura no início do ano chamado Biblioteca Real e todo mês nós temos um desafio literário de acordo com o projeto, né? E o desafio de outubro era justamente ler algum livro de ficção cristã que envolvesse fantasia. E eu escolhi 3 livros para fazer a leitura durante o mês de outubro. Li o livro A Sereia Sem Dons, li A Escolha do Verão e também Lumen. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, onde eu falei de maneira mais minuciosa sobre cada um desses livros. Em A Sereia Sem Dons, nós temos uma história que se inspira demais na história bíblica de Esther. Só que no livro da Cristina Bonfim, ela conseguiu envolver a história bíblica de Esther, né, as inspirações que ela extraiu de lá, com o mundo da magia e das sereias. E ela nos apresenta a personagem Admete, uma sereia que é herdeira de um trono, mas de um reino que tem um sério problema. A cada 7 anos, o reino dela é invadido pelos humanos, que fazem uma caçada às sereias e devastam o reino a cada 7 anos. Ela cresce em meio a esse cenário e ela decide acabar com isso. E quando ela descobre que o rei do reino de Enelon, né, um dos reinos humanos, está à procura de uma rainha, né, está à procura de uma esposa, ela se candidata nessa competição para se tornar a esposa dele, mas não para ser feliz ao lado dele, mas sim para matá-lo e dar fim a esse processo da caçada. É claro que esse plano não vai sair bem como ela planejou e é muito gostoso acompanhar, né, como que
se dar o desenrolar aí desse plano. É um livro muito interessante, algumas coisas me desagradaram um pouquinho, mas eu compartilho mais com vocês lá no vídeo que eu fiz exclusivamente para esses livros de ficção, tá bom? Eu li também o livro Lumen, da Camila Antunes, e aqui a gente vê um mundo um pouco diferente do nosso, sabe? O continente americano não tem mais países independentes, mas sim reinos. E a gente conhece uma época em que a fé é proibida e em que as coisas avançaram muito cientificamente. E é nesse cenário que a gente conhece a Ariela Simas, uma jovem que deseja se tornar uma grande cientista. Mas no processo de se tornar essa cientista, ela vai parar num outro reino onde ela é acusada de um crime que ela não se lembra de ter cometido e ela vai viver presa nesse reino durante um período. A gente acompanha no livro esse período da vida dela e como tudo vira de cabeça para baixo. É um livro que tem romance, tem fé, tem política, tem cenas que deixam o nosso coração quentinho, enfim, curti demais também. E para finalizar o mês, eu li A Escolha do Verão, da Sara Guzella, um livro que traz de maneira fantástica a origem das estações. Nesse livro a gente conhece o B.O., um adolescente super curioso de 13 anos, que vive numa vila bem pequenininha onde todo mundo é medroso e onde sempre é verão. Eles não conhecem nenhuma outra estação. O Beor nutre no coração dele o desejo de deixar aquela vila para viver grandes aventuras em outros lugares. Acontece que ninguém sai da vila dele e toda vez que ele fala isso para as outras pessoas, as pessoas não levam muito a sério porque acham que ele ainda é muito criança, tem imaginação muito fértil, é corajoso demais, o que é perigoso, enfim. É justamente nesse cenário que a gente se depara um dia com a chegada do inverno. O verão some, desaparece e o inverno se estabelece naquela vila, roubando a paz das pessoas porque ninguém nunca tinha visto o inverno ali e ninguém estava preparado para ele. Como o Beor é muito curioso, muito inquieto e tem um coração aventureiro, ele vai tentar descobrir por que o verão sumiu e por que o inverno chegou, sabe? E quando ele decide fazer isso, ele embarca numa aventura sensacional. Desses 3 livros de fantasia, o que mais prendeu a minha atenção e o que eu mais curti foi justamente A Escolha do Verão. Dentre esses 3, ele foi o meu favorito. Mas é claro que eu curti a leitura dos outros 3 também e aprendi um pouquinho com cada um deles, me diverti com cada um deles, mas o meu favorito foi A Escolha do Verão. Bom, estas foram aí as minhas leituras dos 2 últimos meses. Eu curti demais essas experiências de leitura. Li um pouquinho de cada coisa, né? Li ficção cristã, que eu tenho lido bastante esse ano, mas li de gêneros variados, li aí um pouquinho mais de fantasia, que era algo que eu queria ler também. Li alguns livros de comportamento e vida cristã, li livro que me ajudou a entender mais a Bíblia, enfim, né? Li gêneros variados e eu curti muito essas leituras. Se você já leu algum deles ou tem alguma dúvida a respeito deles, só deixar aí nos comentários, tá bom? E me conta qual foi o seu livro favorito desses últimos 2 meses, hein? Qual você leu esses dias por aí e gostou muito? Me conta nos comentários. Não esqueça também de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Espero que você tenha gostado de passar esse momento aqui comigo. Lembrando que todos esses livros estão linkados aqui embaixo na descrição e você pode comprar, adquirir ou saber mais a respeito deles através dos links. E toda vez que você compra por meio desses links, você gera uma pequena comissão para mim, sem pagar nada mais por isso. Isso abençoa demais o Princesas Adoradoras. Então sempre que você for comprar na Amazon, lembra de usar o nosso link, porque isso pode me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui para você, tá bom? Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!